Quero fazer uma oração com você, eu quero compartilhar aqui uma palavra hoje com todos vocês em nome de Jesus. Tem alguém aqui com expectativa de receber algo, gente? Tá animado aí, Jonatas? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus, deixa eu fazer uma oração. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tem feito. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado pessoas maravilhosas aqui nessa igreja para nos ensinar a palavra de Deus. Obrigado pela sua santa palavra. Obrigado, Pai, porque em dias tão difíceis, onde o mundo está perdido, nós temos um lugar para pertencer, nós temos uma família para pertencer, nós temos irmãos queridos que nós podemos contar, nós temos uma família espiritual saudável que nós podemos contar uns com os outros, e nós somos gratos por isso, Jesus. Obrigado pela sua palavra que cai nos nossos corações e na estação correta gerar frutos. O nosso desejo é uma vez mais nessa noite ser ministrados pela sua palavra. Pai, nós vemos as coisas acontecendo, o mal avançando, o mundo está perdido, e eu tenho entendido que é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que o reino está avançando e nós, como filhos de Deus, como igreja, como Iarna, que nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo sobre essa terra. Pai, eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem esses apontamentos e quer falar conosco a respeito disso. E eu declaro em nome de Jesus que cada coração que está aqui receberá algo especial nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo e oro por cada pessoa que está em casa também, que cada um possa estar com seus corações abertos, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Nós declaramos em nome de Jesus que qualquer plano do inimigo contra esse culto, qualquer plano do inimigo contra essa reunião, é desfeito na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, todo cansaço vai embora, toda distração vai embora, todo sono vai embora, e que nós possamos sair daqui muito melhores do que nós entramos aqui, que nós possamos sair daqui ainda mais convertidos ao seu evangelho, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês, eu separei aqui em algumas mensagens. Essa primeira mensagem ela é mais enxuta, e se você quiser anotar aí, você que está em casa, você já viu o título dessa mensagem, mas você pode colocar aí como viver a cultura do céu na terra, ou vivendo a cultura do céu na terra. Eu quero falar um pouquinho a respeito sobre o reino de Deus, e é muito comum ver nos nossos dias algumas afirmações que pessoas fazem, a própria igreja faz, né? Homens e mulheres têm a convicção que são cristãos, vão numa igreja, participam de reuniões, participam de cultos, até alguns se denominam, né, evangélicos, e não tem problema nisso, mas a Bíblia, em todo o tempo, e a gente vê no ministério de Jesus, a gente vê através da vida dos apóstolos, dos discípulos, uma palavra, um grito, um grande chamamento para a manifestação do reino de Deus sobre a terra. Você crê que isso pode acontecer nos próximos dias? Eu creio que isso está acontecendo, mas eu creio que isso pode acontecer de uma maneira ainda mais forte, de uma maneira ainda mais sobrenatural. E em todo tempo, Deus deseja usar os seus filhos para que isso aconteça aqui na terra. Você crê nisso? Vocês creem nisso, gente? Amém? Há um tempo a gente vem já com uma série de mensagens aqui, tanto eu quanto o apóstolo, sempre trazendo uma palavra que nos tire de uma zona de conforto, que tire as pessoas desse ambiente muitas vezes de consumidores da fé, homens e mulheres que acabam apenas visitando um ambiente, visitando um espaço, participando muitas vezes apenas de um momento de palestra, até mesmo muitas vezes numa apresentação musical, mas o reino de Deus não tem a ver com isso. Posso ouvir um amém? O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é um reino real, aonde o rei é Jesus Cristo, e o reino de Deus se manifestando sobre toda a terra faz parte de eu e você se manifestarmos como filhos de Deus. Amém? Eu acredito que é um tempo dos filhos se manifestarem como filhos de Deus sobre a terra. E isso atingindo e chegando o evangelho, a palavra de Deus, sobre todas as áreas da nossa sociedade. Em algum momento eu já falei um pouquinho atrás a respeito disso, mas o que Deus
aguarda, e a natureza aguarda, a Bíblia fala com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Deus deseja usar a sua vida. Pode falar para essa pessoa: Deus deseja usar a sua vida, para que Ele manifeste o reino dEle sobre essa terra. Então existe um outro padrão para eu e você como igreja viver aqui nessa terra. No reino de Deus tudo é diferente do reino da terra. Você crê nisso? Existe o reino da terra e existe o reino de Deus. E Jesus, ele estabeleceu uma cultura diferente enquanto esteve por aqui. É só você ver a vida dele, os ensinamentos de Jesus. Ele nos ensinou a viver longe dos valores e costumes que para a terra são normais. E nos mostrou um caminho para nos desconectar com a realidade em que vivemos, para que mesmo que ainda na terra pudéssemos provar um pouco da eternidade a cada dia. Então talvez você que já veio de outra igreja e você já deve ter escutado em alguma ministração, até mesmo aqui, e a palavra de Deus nos traz essa garantia que eu e você somos seres eternos. Sim ou não? Sim ou não? Você crê nisso? Me ajude aqui, gente. Eu quero ver aí você, todo mundo bem vivo e acordado aí. Fala amém, eu creio nisso. Então nós somos seres eternos, mas muitas vezes nós não vivemos entendendo e tendo a revelação dessa realidade. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, você pode anotar, eu acredito que vai ser colocado aqui. Romanos 12, 2, é um texto bem conhecido, diz assim, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Embora nós sejamos homens e mulheres eternos, eu creio, eu tenho algo no meu coração que nós podemos provar e experimentar um pouco da eternidade ainda nos dias que nós vivemos aqui. Você crê nisso? Amém? Foi por isso que o Evangelho chegou até nós, é por isso que houve o grande sacrifício na cruz, é por isso que você foi resgatado. Amém? Agora nós estamos aqui conversando um papo, a gente está trazendo aqui, conversando sobre um assunto que traz a gente para esse lugar de maturidade. Então falem assim comigo: maturidade. É um tempo da igreja se tornar madura. Amém? Amém? É um tempo dos filhos se tornarem maduros, deixar a imaturidade e se tornar filhos maduros. Eu fico pensando, analisando como as coisas estão, como estão as famílias por aí, as destruições, as informações ruins que chegam até nós em todo o tempo, até mesmo dentro da igreja. Você olha o sistema mundo como ele está, a política, as eleições, e você vê a economia, e você vê uma geopolítica, você vê uma guerra entre países, e você vê morte, você vê destruição, você vê desastres naturais. Então o mundo, ele jaz no maligno, como a própria palavra de Deus diz. Você tem essa percepção também? É muito claro, é só a gente analisar e ver como as coisas estão. E todas as vezes que eu começo eu fico sabendo de uma notícia ruim, alguém me fala alguma coisa, eu vejo como que as coisas estão por aí, eu fico pensando, a igreja precisa fazer o que ela foi chamada para fazer. A igreja precisa se levantar e manifestar o reino de Deus sobre a terra. A igreja precisa tomar as rédeas e mostrar. A palavra de Deus diz que eu e você somos sal e luz, sim ou não? Amém. E o papel da igreja é dar o sabor para uma terra sem sabor. É nós que determinamos como as coisas precisam caminhar. Embora nós vivamos nessa terra, embora eu e você fomos colocados aqui, nós temos que ter a consciência que nós somos seres eternos, seres celestiais. Amém? Amém? Posso ouvir um amém aí, gente? E embora estamos vivendo aqui, nós sabemos que existe uma maneira terrena de pensar, uma maneira terrena de viver. Nós precisamos nos mover pela maneira que o céu nos ensina. Nós precisamos nos mover pela eternidade. O céu é o nosso GPS, amém? O Senhor que nos diz a maneira que nós devemos viver nessa terra. Então, embora você viva com muitas dificuldades aqui, nós temos grandes desafios aqui na terra, existe uma forma de eu e você vivermos o céu aqui na terra. Você crê nisso? Eu gosto
de uma frase que Miles Monroe sempre falou. Eu aprendi a admirá-lo muito pelas suas palavras e, obviamente, foi meu pai que apresentou esse pastor, escritor, foi ministro da educação dos Estados Unidos, salvo engano, um homem que muitas pessoas poderosas naquela nação paravam para ouvir ele. Um dos homens assim com um dos homens que eu também creio que uma das maiores revelações da palavra de Deus, um grande homem. Ele diz assim: nós não somos terráqueos, nós somos seusáqueos, ele fala. Ou embora, o que ele está querendo dizer? Nós não, opa, tem um alarme aí disparando aí. Nós somos do céu, embora estamos aqui na terra, nós nascemos no céu e nós estaremos na eternidade com Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Amém? Então, o grande desafio meu e seu é: como nós podemos viver esses dias aqui na terra e manifestando o reino de Deus sobre todos os lugares que a gente pode andar? Essa é uma pergunta que eu faço para você nessa noite. Lá em Gálatas capítulo 1, no versículo 3 e 4, estou só aqui construindo uma estrada aqui para a gente seguir. Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era, repitam comigo, presente era, dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, o mundo jaz no maligno. Jesus Cristo, ele se entregou, ele morreu no nosso lugar, e isso é maravilhoso. Ele morreu pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, e é uma era terrível, maligna. E essa é a garantia que nós temos: Jesus Cristo morrendo por mim, morrendo por você, se entregando por nós, morrendo, e nós tivemos todos os nossos pecados perdoados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Ou seja, aqui é um texto que consegue relatar exatamente a introdução que eu estou falando. Embora nós estejamos aqui nessa terra, nós fomos resgatados dessa era perversa. Posso ouvir um amém? Enquanto o mundo está perdido, você pode caminhar em novidade de vida, porque nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus ao terceiro dia. Então a gente pode ter uma vida maravilhosa e viver em novidade de vida e viver uma vida em santidade aqui na terra, mesmo vivendo uma era perversa. Nós temos proteção, estamos sendo protegidos por Deus, amém? A vida cristã não nos faz melhores do que os outros. Então a vida cristã, minha vida, a sua vida cristã não faz de mim, de você, melhores do que os outros, mas nos faz diferentes, porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver aqui na terra. Então é uma coisa que eu sempre frisei aqui nos discipulados: o fato de você ter um entendimento das escrituras, ter sido alcançado por Jesus, estar caminhando 2, 3, 4, 5, 10 anos com o Senhor, não te faz melhor do que as outras pessoas. Fala um amém assim, amém, amém. Agora, quando eu tenho um entendimento daquilo que aconteceu na cruz e o evangelho me alcançando, leva eu e você para um lugar de maturidade, de santo temor. Nós entendemos que existe um encargo espiritual sobre mim, sobre você e sobre a igreja de Cristo. É por isso que nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira, amém? Os religiosos vivem uma vida de qualquer maneira, então ele se conecta com uma religião, mas ele vive baseado nos padrões terrenos. Mas homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que manifestam o reino de Deus sobre a terra, ele vive numa terra baseada nos padrões do céu. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Então nós, conforme vamos lendo alguns textos, eu acredito que vai vindo algumas respostas para o nosso interior, porque embora sejamos seres eternos, Deus nos criou e colocou aqui para viver nesse tempo, na terra, e aqui nós temos desafios, sim ou não? Nós temos desafios dentro da nossa casa, nós temos os desafios dentro do nosso trabalho. Então nós vivemos, né, a vida comum, como todo mundo vive. Agora, como eu vou me portar e que resposta eu vou dar às demandas dos nossos dias? Quais são os fundamentos que fundamentam as minhas respostas? Qual é o fundamento que me ajuda a responder às demandas desses dias? Os fundamentos precisam ser bíblicos. As respostas que eu dou para as demandas dos nossos dias precisam ser baseadas na palavra
de Deus. Por isso que viver isso que nós vivemos é uma loucura para o mundo. Você acredita nisso? Viver o que nós vivemos é uma loucura para as outras pessoas. Porque quem vê de fora, eles cantam para alguém que eles nem enxergam. Eles vivem tudo isso por um Deus que eles nem podem tocar. É uma loucura para o mundo entender e tentar compreender, ter uma compreensão daquilo que eu e você vivemos como igreja. Agora, graças a Deus que a revelação nos alcançou, amém? O Espírito Santo nos alcançou e nos trouxe essa realidade, essa vida extraordinária, que é uma vida maravilhosa com o Senhor Jesus. Eu quero comentar um pouquinho com você a respeito disso. Como que eu e você podemos viver aqui nessa terra, mas manifestando o reino de Deus. Porque você viver aqui nessa terra, eu até vi uma frase que meu pai falou esses dias, né? Você vai encontrar muitas pessoas dentro das igrejas que vão ser salvas. Muitas pessoas. E o assunto que eu estou conversando com vocês aqui não tem a ver com salvação, amém? Não tem a ver com salvação. Mas muitas pessoas que serão salvas, elas não vão ter manifestado o reino de Deus aqui na terra. Você acredita nisso? Agora é muito pobre, é muito pequeno pensar apenas ou tentar desenvolver um relacionamento com o Senhor baseado no medo. É um pensamento muito errado, que você vai tentar viver a tua vida da melhor forma possível, seguindo um conjunto de regras para no final da tua caminhada você apenas ser salvo. Não tem a ver com isso. Isso tem a ver com um pensamento mais imaturo, de alguém que está iniciando uma caminhada com Cristo. Mas aqui a gente deseja caminhar para um lugar de maturidade, amém? Nós já entendemos que nós somos alcançados por Jesus Cristo, que nós recebemos a salvação, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, e no final, na consumação de todas as coisas, e no final dos tempos nós seremos salvos, porque essa salvação, ela é um processo. Então, uma vez que eu já tive esse entendimento, a salvação, ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Então eu entendo que como igreja, chegou um tempo de nós manifestarmos o reino de Deus de uma maneira mais madura, de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais direta. Eu posso ouvir um amém? Se a gente pegar as nossas células, se a gente for analisar todas as pessoas que estão aqui na igreja, todas se relacionam com muitas outras pessoas. Todas estão envolvidas em várias áreas aqui da nossa sociedade. Aqui na igreja eu acredito, a única coisa que não... Até político mais ou menos, né? A Cineia de alguma forma, ela tem um envolvimento e chega até muitos políticos lá na cidade de Colombo. Então tem pessoas que conseguem estar em várias áreas da sociedade aqui. Então várias pessoas estão representando áreas da sociedade aqui. Consegue entender sobre isso? Consegue entender isso? Agora, a minha pergunta é: como que nós vamos manifestar o reino de Deus nesses lugares? Porque se a palavra de Deus nos orienta que no final dos tempos o mal ele ia avançar, ele ia aumentar, o bem também ia aumentar e ia avançar. O reino de Deus ele continua avançando. Agora faço uma pergunta para você: como eu posso manifestar o reino de Deus? A outra pergunta que você tem que se fazer: será que eu estou sendo usado por Deus e eu estou colaborando com o reino de Deus? Será que eu estou fazendo alguma coisa útil para que o reino de Deus avance sobre a terra? Ou eu estou vivendo uma vida apenas religiosa, tentando fazer com que Deus me sirva, talvez me relacionando com Deus que talvez me deva alguma coisa, e buscando a Deus apenas para satisfazer os meus desejos terrenos? Essas que são perguntas que nós temos que fazer nessa noite aqui. Então não podemos nos esquecer que não somos deste mundo, amém? Amém? Estamos de passagem como peregrinos, passando por aqui. Mas como então podemos não viver o sistema de valores que está tão enraizado no nosso coração? Porque o sistema de valores e pensamentos terrenos, ele está enraizado no ser humano, sim ou não? E o nosso grande desafio é não viver baseado nesses pensamentos, nesses padrões, mas viver baseado no que o céu traz para mim e para você, e baseado na palavra de Deus. Então, o que eu posso fazer hoje para eu tirar raízes, né, do meu coração de valores terrenos, e enraizar o meu coração em valores do céu? Então, eu quero trazer 4 pontos para você, e eu quero compartilhar a respeito disso aqui nessa noite. Eu acredito que vai ser bem útil, e algo bem prático para mim e para você, para a gente manifestar o reino de Deus, gente. Aleluia, aleluia. Deus deseja usar a sua igreja para manifestar o reino dele. Ele está usando a igreja de Cristo. A igreja é vitoriosa, ela continua avançando, e eu quero que você creia e tenha essa mensagem no seu coração.
sem sombra de dúvidas, é um dos temas que mais queimam o meu coração. Eu medito sobre várias coisas, eu leio sobre várias coisas, mas não tem como meu coração não arder a respeito desse assunto, o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus foi alguém que veio para pregar sobre o reino, manifestar o reino sobre a terra, e eu creio, é o que queima no meu coração. Eu acredito numa igreja transformada, eu acredito numa igreja que se move pelos padrões do céu e não pelos padrões da terra. Posso ouvir um amém? Eu creio que a igreja de Cristo vai se mover dessa forma, amém? Aleluia. Então por isso que a libertação, a cura é muito importante, é muito importante. Eu me recordo de uma pessoa que me procurou no Silce, e ela já tinha feito um Silce lá na Chave de Davi, e ela veio fazer aqui de novo. E no final ela trouxe um testemunho de duas ministrações, né, que ela recebeu aqui. Ela tinha recebido algo na ministração que fala sobre heranças hereditárias, né? E ela foi muito liberta. E a outra também foi numa ministração que eu trouxe sobre morrer para si mesmo e se libertar do seu eu. E eu me recordo que ela falou assim, como é importante a libertação, porque eu tive que me libertar do passado, eu tive que me libertar de pensamentos antigos. E ali ela pôde expor exatamente isso. Ela falou assim, a minha vida era uma vida dentro de uma família cristã, dentro de uma igreja há tantos e tantos anos, mas a minha maneira de viver era baseado nos valores terrenos. Então era alguém que era religiosa, vivendo numa igreja, fazendo tudo que as pessoas numa igreja fazem, numa família cristã, mas vivendo de uma maneira religiosa. E Deus me promoveu uma libertação no Silce, e eu pude começar a enxergar o reino de Deus e começar a enraizar o meu coração nos valores do reino. E isso foi precioso. Então por isso que é muito importante o trabalho que nós fazemos, e eu creio que, né, existem outras igrejas sérias também que trazem esse tipo de ensino a respeito disso, porque existem pessoas que precisam ser libertas, gente, da maneira de pensar. Elas já estão completamente envolvidas pelos pensamentos terrenos. Tem algo que eu guardo muito forte no meu coração. Foi Deus que me criou. Antes do mundo ser criado, eu já estava no coração de Deus. Eu creio que você também já estava no coração de Deus. Então se o céu nos criou, o próprio Deus soprou o fôlego de vida, como que eu vou tentar responder às demandas desses dias baseado em valores terrenos? A terra não pode trazer nenhuma resposta para aquilo que o céu criou. Apenas o céu pode trazer as respostas para aquilo que o próprio céu criou. Aleluia! Então as respostas para um casamento abençoado nós vamos encontrar na palavra de Deus. As respostas para as demandas desses dias nós vamos encontrar na palavra de Deus e no próprio Deus. Amém? Aleluia! É por isso que nós vivemos também dias muito complicados, porque filosofias humanas, pensamentos terrenos, eles se misturaram com muitas coisas da palavra e foi entrando dentro das igrejas. E qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum nos pensadores. Eles colaboram de certa forma para a gente entender o mundo como a gente vê hoje. Existem filósofos, pensadores, escritores, não tem problema, mas cada coisa precisa ficar no seu devido lugar. Posso ouvir um amém? Nós temos muito equilíbrio de ensinar isso aqui, vocês sabem disso. Nós não anulamos nenhum tipo de profissão, medicina, e terapeutas, e psicólogos, tudo isso é uma bênção. Tudo isso é uma bênção e vem colaborar com todo mundo para os dias que nós vivemos. Mas nós devemos deixar as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Vocês concordam com isso? Primeiramente, nós temos que acreditar que a palavra de Deus, ela traz resposta para tudo aquilo que nós precisamos. E o restante vai colaborar para o nosso tratamento, para a nossa cura, para a nossa libertação, para uma restauração. Mas primeiramente, a palavra de Deus, ela é o nosso firme fundamento, amém? Ela é suficiente para mim e para você. Se você não sabe como lidar com o seu negócio, a palavra de Deus te ensina. Se você não sabe lidar com um casamento complicado, a palavra de Deus vai te ensinar. Pai e mãe, a palavra de Deus te ensina como educar os seus filhos. A palavra de Deus te ensina como você tratar o irmão que te traiu dentro da igreja. A palavra de Deus diz como que você tem que lidar com as pessoas lá de fora. A palavra de Deus te ensina como você deve respeitar as autoridades lá de fora, aqui do mundo. A palavra de Deus nos traz norte e orientação para tudo que nós fazemos.
E por que ela precisa ser o nosso principal fundamento? Porque ela nos ensina a fazer todas essas coisas com um objetivo: agradar o coração de Deus, adorar ao Senhor em tudo que nós fazemos. Agora, quando nós nos movemos baseado nos pensamentos terrenos, nós estamos adorando qualquer outro Deus, menos o nosso Deus. Porque nós sabemos que existe um conflito com os pensamentos do céu e com os pensamentos da terra, sim ou não? Na terra, o que a gente vê hoje? Pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, sim ou não? Em todo tempo, em todo instante. Aqui na terra, a matemática do reino é completamente diferente da matemática da terra. Aqui pessoas não se importam em pisar uma nas outras para crescer na vida. É o velho ditado, né, de puxar o meu tapete, né? Isso é muito comum dentro aí dos trabalhos, dos lugares. As pessoas mentem, as pessoas caluniam pessoas, as pessoas inventam histórias, as pessoas prejudicam umas às outras, simplesmente para obter um melhor espaço na sociedade, para ser vista pelas pessoas, para poder mostrar que elas têm alguma coisa, porque elas estão em busca sempre de dinheiro, poder, fama, são pessoas ambiciosas. Essa é a maneira que a terra resolve as coisas, sim ou não? A terra diz que o que importa é ser feliz, então não importa quebrar alianças. Essa é uma das piores mentiras que o mundo está vivendo hoje. Homens e mulheres que quebram aliança, simplesmente pelo fato que desejam ser felizes. Então não importa se ela tem 2, 3 filhos, se tem filho recém-nascido, elas quebram aliança, se separam, se relacionam, se casam e se descasam e se relacionam de qualquer forma, e vai quebrando aliança, porque essa é a verdade do mundo hoje. O que importa é eu ser feliz, mas no reino de Deus é completamente diferente. Eu existo para fazer uma pessoa feliz, eu existo para fazer a Fernanda feliz, a Fernanda existe para me fazer feliz. Nós existimos para fazer o bem uns para os outros. A palavra de Deus diz: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Então eu tenho uma dívida eterna com o Marcelo, ele tem uma dívida eterna comigo. Eu devo amor todos os dias para o Marcelo e ele deve amor para mim todos os dias. E essa é a linguagem do reino de Deus. Quem deseja ser o maior no reino de Deus, o que ele precisa ser, gente? O menor e servo de todos. Mas na terra é completamente diferente esse pensamento. Então, os valores, eles são completamente antagônicos. Os valores da terra, eles são completamente antagônicos com os valores do céu. E tem coisas que é difícil mesmo a gente compreender, sim ou não? Você começa a ler nas escrituras: felizes são os que choram. Você vai vendo que é sempre antagônico, sim ou não? A terra pensa de um jeito, o céu vem, coloca a gente pensar de uma outra maneira. Felizes são os que choram, que têm um coração quebrantado e contrito, que têm um coração conectado com o Senhor. Se tem uma coisa que a igreja lá não pode fazer, é se movimentar pelos valores da terra. Amém? Amém? Anote aí um primeiro ponto. Para eu e você vivermos uma cultura do céu aqui na terra, nós precisamos fazer algumas coisas. E obviamente que aqui não é uma resposta completa. Eu quero só, de alguma maneira, colaborar, pensando em alguns princípios da palavra, para trazer uma direção para nós. Coloca aí, primeira coisa: viver com a mente nas coisas do alto. Viver com a mente nas coisas do alto. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19, diz assim. Marcos, capítulo 4, versículo 19, diz assim: os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas, repita comigo: sedução das riquezas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Olha só um outro texto que está lá em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, 1. Pode anotar aí também, Colossenses 3, 1. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Você crê que você foi ressuscitado com Cristo lá ao terceiro dia? Amém? Então essa mensagem, essa palavra é para mim e para você. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aqui fica uma pergunta: no que você tem pensado? O que passa pela sua mente nesses últimos dias? Você tem colocado os seus pensamentos em que lugar? Será que os seus pensamentos estão mais conectados com a terra? Ou os seus pensamentos estão mais conectados com o céu? A minha e a sua eternidade não será apenas uma experiência futura, mas em Cristo ela pode se tornar uma realidade ainda hoje. Glória a Deus. Uma pergunta que nós temos que se fazer aqui, e vocês que vão estar lá compartilhando isso na célula depois, façam essa pergunta e se conversem. No que nós, como filhos de Deus, estamos colocando os nossos pensamentos? Se eu for fazer um raio-x dos meus pensamentos, será que os meus pensamentos estão mais conectados com as coisas do Senhor ou com as coisas da terra? Será que o meu coração está pulsando mais pelas coisas do reino de Deus ou pelas coisas da terra? O que tem tirado o meu sono? O que me gera indignação? O que me traz desconforto? Será que são apenas coisas da terra ou são as coisas do céu, aquilo que o Senhor se importa? Porque isso tem tudo a ver com a manifestação do reino de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. E eu e você temos um encargo sobre essa terra. Nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está lá em Mateus 28. Ensinando eles a guardar tudo que vos tenho ensinado, disse Jesus. Então já existe naturalmente um chamado universal para todo mundo aqui. Agora, como eu vou fazer discípulos com os pensamentos sempre na terra e não pensando nas coisas do alto? Eu nem consigo fazer discípulos. Quem dirá conduzir uma pessoa a um lugar de fé pública e batizar essa pessoa? Muito menos investir tempo, e é um tempo, em discipular essa pessoa, e ensinar todos os princípios, fundamentos, valores e doutrina dos apóstolos para essa pessoa. Você está entendendo o quão sério é isso, esse chamamento? E parece que a gente muitas vezes está tão distante disso. Nós somos chamados para fazer isso. Sabia disso, gente? Olha para quem está do seu lado, fala assim: você foi chamada para fazer discípulos. E isso fala de uma maturidade. E quando eu tenho compreensão, entendimento que eu fui chamado para fazer discípulos, no mínimo isso começa a mudar completamente a minha maneira de pensar. Eu começo a entender e a valorizar as coisas que o céu valoriza. Eu começo a ter uma compreensão completamente, não micro, mas ampla, macro de todas as coisas. Eu começo a entender que eu não sou a última bolacha do pacote. Eu começo a entender que a minha vida não se baseia em resolver os meus problemas e realizar os meus sonhos pessoais e particulares apenas. Mas é que eu tenho que pensar na cidade, nas pessoas, nos meus familiares, nos meus irmãos. E a sua linguagem, as perguntas que você faz em oração para o Senhor começam a mudar. Deus, o que o Senhor espera de mim essa semana? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor deseja que eu fale? Até onde eu devo ir? Com quem eu devo falar do Evangelho? O que eu devo fazer? Deus, mostra o meu coração para mim mesmo. Aonde que eu estou pecando contra Ti? Porque quando eu tenho entendimento que eu fui chamado para fazer discípulos e fazer com que o reino de Deus avance, isso gera um santo temor e não há espaço para egoísmo. Discípulo, filho de Jesus, ele não pode ser egoísta, amém? Isso aí é uma característica da multidão, não de discípulo. A multidão seguia Jesus porque ela queria ver os milagres, ou até mesmo ser atendida. E por algum momento não tem problema nenhum. O problema é você parar nisso, nesse tipo de pensamento. É apenas se
deslumbrar, é um vislumbre daquilo que algo extraordinário pode acontecer, é um milagre, é uma porta de emprego, é um carro que você compra, é uma casa. Minimizar o agir de Deus, o poder de Deus e o reino de Deus a coisas que nós podemos ganhar, é enxergar o evangelho de maneira completamente pobre e errada. Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão justo, ele é tão fiel, que ele faz todas essas coisas por nós. Vocês creem nisso? Ele faz todas essas coisas, mas o meu chamado e o seu chamado é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então o que Deus deseja levantar é igrejas, homens e mulheres que fazem justiça. Amém? Nós vivemos um mundo onde as pessoas são egoístas e não cuidam uma das outras, mas nós precisamos cuidar uma das outras. Obviamente que eu estou falando aqui de uma maneira geral, essa que é a realidade. E muitas vezes as pessoas que são ímpias estão lá no mundo, quando elas praticam alguma bondade, é para se autopromover. Sim ou não? Agora, na matemática do reino é completamente diferente. A igreja é levantada para cuidar das pessoas carentes, cuidar das pessoas que mais precisam, sem esperar algo em troca dessa pessoa. Simplesmente porque é um chamado para mim e para você. Então hoje aqui é uma conversa de adulto, gente. Amém? Amém? Isso tem queimado muito no meu coração, que a gente precisa se mover de verdade. Deus te chamou para fazer discípulos. Em 7 anos que tem aqui a igreja, quantos discípulos vocês fizeram? Quantas vidas ganharam em seus trabalhos? Quantas pessoas foram impactadas pela maneira que você vive? Quantas? Nós recebemos um chacoalhão aqui do nosso pastor querido, Nonato. Falou: vocês estão recebendo uma palavra fresca, vocês têm um apóstolo, vocês têm um mestre aqui na igreja. Vocês têm uma palavra, é um presente que vocês estão recebendo, mas o que vocês estão fazendo com tudo isso? Eu falo aqui para nós, igreja, o que nós estamos fazendo com isso? E a nossa responsabilidade é responder aquilo que Deus deu para esse ministério. Deus deu uma mensagem para esse ministério, e a nossa responsabilidade é fazer essa mensagem ir longe. E Deus deseja usar a vida de cada um de vocês. Só fala um amém, não precisa ficar muito silêncio. Fala pela fé, amém, eu creio nisso. Tudo está convergindo para esse assunto nesses dias. Isso aqui não é uma igreja pastoral que você vai esperar sempre o pastor fazer todas as coisas por você. Mas você vai se levantar e vai fazer as coisas pelos outros. Você vai falar: Deus, eis-me aqui, eu estou enfrentando uns desafios, mas eu estou com o Senhor. Eu entendi que eu fui chamado para fazer discípulo. Eu vou cuidar de pessoas, eu vou ser suporte dos meus irmãos, eu vou ser intercessor dos meus irmãos. Eu quero manifestar o reino sobre a terra. Eu entendi que eu recebi um dom e um talento, e eu quero apresentar Jesus para as pessoas através do meu dom e do meu talento. Eu quero me movimentar, eu quero agir, eu quero avançar. Porque o reino de Deus, ele está avançando. E pessoas que falam que fazem parte do reino de Deus estão paradas, então não faz sentido. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Aonde estão os nossos pensamentos? O meu desejo, a minha oração é que você acorde pensando no céu e durma pensando no céu. Deus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu tenho como objetivo de vida se tornar como Jesus é, ser parecido como Jesus. Eu quero me converter mais todos os dias à sua santa palavra. Deus, eu preciso mudar de vida. Deus, eu preciso parar de mentir. Eu preciso tirar os meus pensamentos da terra e colocar os meus pensamentos no alto. Deus, eu preciso. Você começa a fazer essas orações. Pai, eu preciso parar de pensar menos em dinheiro. Eu preciso parar de pensar menos em trabalho. Eu preciso parar de pensar menos em coisas e pensar em pessoas. Esse é o mal dessa era perversa. As coisas substituindo pessoas. E as pessoas se aproximam de pessoas apenas para usar essas pessoas. E usurpar essas pessoas. E manipular as pessoas. E dominar as pessoas. E não servir as pessoas. E não amar as pessoas.
e não ser suporte para as pessoas. Mas no reino, o que Deus espera da igreja é fazer isso, amém? E isso, aonde que você vai começar a agir e fazer essas coisas? Aonde, gente? Amém, glória a Deus, aqui dentro, na igreja. Olha como, enquanto nós estamos aqui, enquanto pessoas que não vieram, enquanto pessoas que estão nos assistindo, nós precisamos uns dos outros, gente. Fica aqui, ó, uma dica, um conselho. Vai dormir hoje pensando em alguém lá da tua célula. Fica imaginando, viajando na maionese, assim, ó. Nossa, o que será que o fulano precisa? Será que ela está bem disso? Será que está bem com os filhos? Puxa vida, como está a financeira dela? Será que está legal? Eu vou interceder por ela. Será que o fulano precisa de alguma coisa? Como que vai ser a semana dos meus pastores, dos meus líderes? Será que eles estão com uma agenda apertada? Será que eles precisam de alguma coisa? É quando você começa a pensar nos outros e menos em você, gente. Mas por que isso, pastor? Porque Jesus veio para servir e para morrer por nós. E existe uma igreja com pessoas que nem pensam nas outras. Quem dirá servir as outras? E quando nós somos pegos, assistidos, servindo as pessoas, pensando nas pessoas, gente, isso agrada o coração de Deus. E olha, eu sei que eu posso confiar nessa pessoa. Eu sei que eu posso confiar nessa igreja. Essa igreja é séria, porque ela pensa e ela queima por aquilo que eu penso, por aquilo que eu queimo. Eu posso confiar um lugar novo para eles. Eu posso confiar mais pessoas dentro da igreja para eles, porque eles vão se importar com quem vai chegar. Porque aqui nós não vivemos uma hiperênfase, e nós não vamos viver aquela nova mensagem do momento, que é ganhar vidas a todo custo. Nós fazemos parte do ministério da reconciliação. Nós somos ministros levantados para pregar o evangelho completo, levar salvação para os perdidos, mas não para por aí. É pastorear, é cuidar, é discipular, é libertar, é cuidar das pessoas até que ela seja liberta e curada e venha viver uma vida extraordinária. Só que isso leva tempo, dá bastante trabalho, mas foi para isso que Deus nos chamou, gente. Foi para isso que Deus nos chamou. É isso que queima nos nossos corações aqui como liderança. É todo mundo crescendo por dentro, sem se preocupar em crescer em número. É terminar o ano e falar: meu Deus, como a igreja está madura, como as pessoas estão vivendo o reino de Deus. Duras palavras, né? Mas são boas para cair no nosso coração hoje, amém? Aleluia. Ou a gente vive o reino de Deus, a cultura do céu aqui na terra, ou a gente não vive. Sim ou não? Irmãos, vou falar para vocês, hein? Você quer saber que você está começando a viver o reino de Deus aqui na terra? Você vai começar a ser perseguido. Vai começar uma perseguição no seu trabalho, na sua família, né? Porque aquilo que você vive é uma ofensa para quem não vive, na verdade. Então, levanta as mãos para o céu e dê glória a Deus se isso começar a acontecer. Que você está no caminho certo. Amém? Amém? E quem está com Cristo é vitorioso, está tudo certo. Aleluia. Anote aí o segundo ponto. Só são 4. Vou terminar no time certo aqui hoje. Para a gente viver a cultura do céu na terra, eu e você precisamos viver com a esperança de Jesus. Ou viver com a esperança em Jesus. Parece algo tão simples, mas é muito profundo. Parece algo simples, mas é muito profundo. A nossa esperança não está aqui, mas está em Jesus. E esse é um outro valor da cultura do céu. Nós temos esperança no futuro, amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você começar a olhar as notícias, você olhar a economia, você olhar as guerras, você olhar como que estão os outros países, se você não fica triste e não desanima, você não é um ser humano. Não tem como a gente não ficar chateado e triste. Se você começar a ver as pessoas que não são cristãos, as pessoas que não têm Jesus, até mesmo dentro das nossas famílias, você começa a ver a maneira que elas vivem. Gente, é algo terrível que o mundo está vivendo hoje. E
o interessante é ver que a esperança do mundo, a esperança dessas pessoas, estão sendo colocadas em coisas que não podem responder à demanda do coração dessas pessoas. A esperança do mundo está sendo colocada em uma troca de presidente. Daqui 2 anos. Tô certo, né, Marcelo? 2 anos. Pastor, então você está falando que pode para qualquer pessoa estar lá? Não, não estou falando isso. Nós temos a nossa responsabilidade aqui como indivíduos e como cidadãos, e minimamente nós temos que votar sempre no mais preparado ou no menos pior. Ou aonde seus, pelo menos alguns valores estejam, não venham conflitar com o caráter de Deus e com os valores do reino. Porque tá difícil achar gente boa, é ou não é na política, gente? Tá muito difícil. E aqui eu não estou nem falando, você vê, é centro, é esquerda, é direita, Jesus. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente sempre vai ter responsabilidade de olhar os valores do reino, procurar ver aquilo que mais não fere o caráter do Senhor, e nós vamos votar com consciência. Agora, aonde está, o mundo está depositando a sua confiança, a sua esperança? Num político? É no dólar baixar, para alguns dólar subir é melhor? É nas novas tecnologias que estão chegando? É na inteligência artificial? Sei lá. Vamos ficar pensando aqui até amanhã, aonde o mundo está colocando as suas esperanças. O mundo vai depositando, infelizmente, a sua esperança em alguém que não pode responder. É por isso que nós vemos um mundo que é frustrado com a política. São 2 situações. Primeiro, porque são homens sem caráter, sendo levantados para cuidar de pessoas. E segundo, porque são pessoas que não têm Deus. Eu não faço parte do time que acha que está tudo perdido. Pelo contrário, essa palavra é uma introdução de uma palavra que nos ensina que existe a manifestação dos filhos e que tem homens e mulheres de Deus que vão ser homens e mulheres de justiça em todas as áreas da sociedade. Ah, mas existe o sistema político, etc e tal. Ah, gente, que preguiça, eu não vou nem entrar nesse assunto. Tem como você ser um homem e uma mulher de Deus em qualquer lugar e manifestar Jesus? E que o sistema engula, e que essas pessoas sejam perseguidas. Mas a igreja precisa se levantar, porque o que habita dentro de nós não é um espírito de covardia, mas é de coragem. É espírito de coragem, e não de covardia. Mas olha como é profundo isso. Eu estou falando da igreja manifestar o reino de Deus lá fora, mas muitas vezes existem pessoas sem coragem dentro da igreja, até mesmo de fazer algo para quem está próximo dela. Está entendendo que a gente precisa crescer muito, amadurecer, gente? A gente precisa receber algo aqui nessa noite. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Salmo 33, 20 e 22. Salmos 33, 20 e 22. Eu amo esse texto. Pode colocar aqui também. Diz assim. Salmos 33, versículo 20 e 22. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Aleluia! Eu vou ler nessa tradução aqui, pode colocar no 20 lá para mim, por favor. A nossa alma espera no Senhor. No original você pode ver até descanso. A nossa alma espera, descansando confiantemente no Senhor. No original está assim. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aleluia, aleluia. Que profundo que é isso. A nossa esperança da igreja está em Jesus. Nós podemos iniciar a nossa semana descansando, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. E como nós cantamos aqui, Ele virá. Ele virá. Em breve Ele voltará. Mas enquanto Ele não volta, Ele enviou o ajudador. Ele ressuscitou o 3º dia. Ele está conosco todos os dias. E a nossa esperança está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo.
E isso nos traz para uma vida leve e uma vida em descanso, de segurança. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro, porque a nossa esperança não está na economia da terra, a nossa esperança não está na política e no governo, a nossa esperança não está em mudar de país para eu poder ter um pouco mais de dinheiro. A nossa esperança está em Jesus Cristo, em Jesus. Aleluia, aleluia. Independente do que venha acontecer aqui na terra, a nossa esperança precisa estar em Jesus. E se o nosso coração, a nossa esperança está depositada em Jesus, nós sempre seremos assistidos, cuidados e guardados. Glórias a Deus por isso. Aleluia, aleluia. O evangelho é simples, mas ele é profundo, gente. Isso aqui que a gente está compartilhando, que eu estou compartilhando, é muito sério. Porque as demandas dos nossos dias, a nossa rotina, as pessoas ficam muito tempo dentro dos seus ambientes de trabalho, e a gente precisa cuidar muito da nossa mente e do nosso coração, para nós não sermos influenciados pela maneira que o mundo pensa, pela maneira que o mundo se move. Tem alguém aqui comigo? Lembra lá o que o pastor Malismon falou. Nós somos do céu, amém? E há um desafio, sim ou não? Você conviver na terra com pessoas da terra, mas você se movendo, pensando e agindo da maneira que o céu nos ensina. Amém? Amém? É um desafio, mas tem como. Dá certo. Vai aplicando e você vai se posicionar nesses valores, nesses princípios aqui hoje. Anote aí, terceiro ponto. Para vivermos a cultura do céu na terra, nós precisamos ter fé na transformação. Anote aí. Ter fé na transformação. Que transformação, pastor? Abra aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Texto muito conhecido. A palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou em outras versões diz, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas todas essas coisas, vou ler o próximo versículo, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Aleluia, aleluia. Irmão, minha irmã, igreja de Cristo, nós precisamos ter fé na transformação. Que fé? É acreditar que uma vez que Jesus te alcançou, você foi feito nova criatura. Você foi transformado. Você agora vive e caminha os passos de Jesus. E eis que surgiram coisas novas. Louvado seja Deus. O seu passado não tem mais poder sobre a sua vida. Você precisa crer, tem que ter isso firme dentro do seu coração. Você foi transformado quando Jesus Cristo te alcançou. Você é uma nova pessoa, você tem uma nova natureza. E por você ser uma nova pessoa e ter uma nova natureza, você vive de uma forma diferente, você pensa de uma maneira diferente. Mesmo que você esteja aqui na terra, mesmo que você tenha um corpo, você se move e vive e pensa nas coisas do alto. Você é movido pelo Espírito Santo. Ele te guia sobre toda a verdade. Você não pensa como as pessoas da terra pensam. Aleluia. Nós fazemos parte do ministério da reconciliação. E o mundo faz parte só da divisão e da confusão e das dissensões. Sim ou não? Provavelmente, se eu te perguntar, você soube de algum problema, de alguma discussão, de alguma arranca-raba, alguma confusão no seu trabalho, parentes, familiares. Sempre as coisas ruins estão acontecendo, em todo o tempo. Mas nós fomos levantados e chamados para trazer reconciliação. Amém? Trazer paz. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus enterrou o seu passado e te deu a eternidade. Sabe, esse é algo que tem assolado as pessoas. Pessoas, infelizmente, presas no passado.
Sem sombra de dúvida, as pessoas com o seu coração ainda nas coisas que ficaram para trás, nas coisas velhas, não conseguem desfrutar daquilo que é novo e que Deus está fazendo hoje. Você precisa se manter fiel, você precisa se manter bem naquilo que Deus já te entregou, já fez na sua vida, mas você precisa ter uma mente aberta e um coração aberto para receber as coisas novas. Amém? A nuvem de glória, ela vai andando e você precisa, como filho de Deus, estar debaixo dessa nuvem. Você precisa ter um coração sensível e ter uma maturidade para rever alguns conceitos e valores. Talvez aquilo que você recebeu lá atrás, nem tudo que te ensinaram era a verdade bíblica. Nem tudo que você desfrutou foi de um mover verdadeiro do Senhor. Talvez era fogo estranho. E muitas vezes você está preso ainda em coisas lá do passado. Ah, mas eu fazia. Mas antes era assim, antes era assado. Deus fez nova todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas. E alguém maduro é alguém que tem um coração disposto e disponível para Deus vir e falar assim, ó, olha, tudo que você está pensando aí, eu vou limpar tudo, eu vou começar a escrever uma nova história na sua vida. É um novo pensamento, é uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar. Deus deseja usar a igreja dele, os filhos e homens e mulheres de Deus, para manifestar o reino de Deus sobre a terra. Irmão, se tem alguém que precisa se levantar para gerar uma influência e promover uma influência santa na terra, somos nós. Amém. E as pessoas são influenciadas, vocês sabiam disso, gente? As pessoas são assim. É só você parar para perceber. Perceba alguém que talvez não andava com você, começou a andar com você e as pessoas começam a se parecer, gente. É assim que é. Tem pessoas aqui na igreja que vêm falar isso comigo, sempre. Assim, meu Deus do céu, eu fico me olhando, eu fico olhando há 3 anos atrás, a minha esposa, até a maneira que eu me vesti, a minha cabeça é outra hoje. Eu falei, exatamente, você está inserido numa nova cultura. Existe um DNA que não é de escassez, mas é de prosperidade aqui. É um DNA de prosperidade, não de pobreza. E pobreza é um pensamento. O inimigo age na mente das pessoas. E ainda tem algumas religiões que utilizam desses meios para escravizar e aprisionar pessoas, ensinando coisas completamente erradas. Que quanto mais humilde, simples e pobre, mais espiritual ela é. Antibíblico, nem está na Bíblia isso. Quem falou uma coisa dessa? Não! Se Deus deseja levantar a igreja para manifestar o reino de Deus, o reino dele sobre a terra, para que a gente cuide das pessoas, cuide das viúvas, dos necessitados, que a gente manifeste o reino em todas as áreas da sociedade, como que ele não deseja prosperar a própria igreja dele? E nós precisamos de recursos para fazer as coisas. Qual é o sentido? Tem alguém aqui comigo? Se tem algo que impede as pessoas de viver o novo, de viver um romper na sua vida, é ficar preso no passado. E nós precisamos orar e falar com o Senhor, Deus, será que não tem algo que está me aprisionando lá no passado? E o problema é que tem pessoas que já se enraizaram, tem raízes nas coisas do passado. Se você não consegue abrir a sua mente para o novo, você não vai desfrutar do que Deus está fazendo sobre a terra. E Deus faz nova todas as coisas. Esse é um desafio que o homem tem. A mudança não é tão confortável, sim ou não? Ela gera um movimento, ela gera trocas. Você vai se mudar muitas vezes, na maioria das vezes você vai se mudar de uma casa, provavelmente você deixa algumas coisas, você nem leva mais para a casa nova. Mas ainda assim algumas pessoas tentam levar tudo aquilo que ela tinha para a nova casa e às vezes até fica aqueles entulhos. Alguém já viu isso? Pessoas com o coração nas coisas velhas. Mas o Espírito Santo, Ele traz todos os dias para os nossos corações palavras novas, deposita sementes novas, Ele fala de uma maneira nova conosco. A gente precisa estar atento ao que o Senhor quer falar nesses dias. A gente precisa se mover como filhos de Deus, como igreja, se mover pelo GPS do Espírito Santo. É aquilo que Ele quer liberar sobre esses dias. Tem algumas coisas que Deus dá uma freada, depois volta a liberar de novo. A gente precisa estar sensível a isso. Agora os religiosos, eles não conseguem romper a bolha. Eles ficam ali presos naquilo. Não, mas eu sempre fiz assim, eu sempre falei assim, porque eu sempre fiz isso, porque eu sempre fiz aquilo, porque eu sempre pensei desse jeito, que na minha casa sempre foi assim. Ó, gente, a
renovação acontece na nossa mente. E isso precisa acontecer nas mentes, em nome de Jesus, nesses dias. Uma renovação de mente. Amém? Aleluia. Se você está sensível ao Espírito Santo, você tem uma mente aberta para receber novas ideias, novas direções para a sua vida profissional, para os seus estudos. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Vamos já para o último aqui, está acabando. Coloca para mim aqui, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 24. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aleluia por essa palavra. Nós fomos ensinados a despir-se do velho homem. Então tem uma maneira, amém? Que se corrompe por desejos enganosos. Então o que o velho homem faz? Ele se corrompe pelo quê? Desejos enganosos. E nós precisamos ser renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem. A nova natureza, aleluia. Que agora nós recebemos em Cristo, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então guarde um negócio no seu coração aí, em nome de Jesus, guarde aí. Nesse novo tempo que você vai viver, esse texto baliza isso. Nesse tempo que você vai viver, de maturidade, de manifestar o reino de Deus, tem 3 coisas que vão ser comuns na sua vida. Semelhantes a Deus, viver praticando justiça e viver uma vida de santidade. É isso que o texto está nos ensinando. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Aleluia, aleluia. Buscar o Senhor, buscar ter uma vida de uma maior devoção, uma maior entrega e uma vida de santidade faz parte do DNA dos discípulos de Jesus. Amém? Amém, igreja? Agora anote aí comigo o 4º ponto, e é o último. Para vivermos uma cultura no céu, a cultura do céu na terra, nós precisamos multiplicar e não diminuir. Então pode anotar assim, multiplique, vírgula, não diminua. Vocês já vão entender o que seria isso. Multiplique, não diminua. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 4 e 7, tem um texto aqui bem interessante que pode nos ensinar algo. Jeremias 29, pode anotar aí, Jeremias 29, versículo 4 até o 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, multipliquem e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, esse texto aqui, esse versículo, ele não fala apenas de uma realidade física ali do contexto, mas também espiritual, amém? Então, enquanto nós estamos aqui, eu e você, a igreja de Cristo, de passagem, vamos trazer a beleza do reino de Deus para todos os ambientes aonde a gente estiver. Aleluia? Então nós precisamos multiplicar aquilo que Deus está nos entregando e não diminuir isso, amém? Nós precisamos promover paz nos ambientes, nós precisamos mostrar a beleza do Evangelho, aquilo que nós temos, aquilo que nós vivemos, gente, é um presente que a gente recebeu, sim ou não?
E nós devemos ao mundo um presente, é a pregação do Evangelho. O mundo, nós devemos isso às pessoas, é um dia poder falar de Jesus para ela, e ela poder pelo menos por algum tempo desfrutar da paz que nós podemos desfrutar. Porque em meio ao caos, em meio a uma era perversa, o mundo jaz no maligno, dias complicados e difíceis, nós temos paz no Senhor Jesus Cristo. Nós temos o nosso ajudador, nós temos o nosso advogado fiel, nós temos a quem recorrer, nós temos alguém que cuida de nós. E o mundo e as pessoas não têm acesso a esse Jesus. Então nós devemos ao mundo um encontro com Jesus para essas pessoas. Que isso desperte algo no seu coração essa noite. Amém? Que isso mexa com alguma coisa dentro de você. Que você comece a entender que tudo que Deus está fazendo na sua vida não é por acaso. E é para você multiplicar isso. E se você não multiplicar isso, é porque tem algum problema aí com você. Mas nós vamos orar daqui um pouquinho, amém? Aleluia. Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Filipenses 2, versículo 14 até o 16. Diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha esse texto, gente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Filipenses. Façam tudo sem queixas, ou na outra versão, murmuração. O que tem aqui nessa versão? Põe aqui para mim de novo, Júlia, por favor. Fazei todas as coisas sem queixas, é a mesma versão que a minha, ou em outras, murmurações. Façam tudo sem queixas nem discussões. Vamos ler junto até discussões aqui, ó. Fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Vamos parar aqui um pouquinho. Como que nós devemos fazer as coisas, gente? Sem queixas e sem murmuração e discussão. Mas por que Paulo está falando isso aqui? Por que ele está ensinando sobre isso? Porque não faz sentido você ter a revelação da obra da cruz e fazer as coisas se queixando e murmurando. Só se queixa e só murmura quem ainda não tem a revelação da palavra de Deus, da obra da cruz e do que Jesus fez por nós. Olha o que fala na sequência: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Então, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, nós temos aqui um objetivo mútuo, sim ou não? Tem algo que Deus deseja de nós, sim ou não? Tem algo que nós precisamos alcançar aqui, como filhos de Deus, individualmente, mas como igreja. O que nós precisamos fazer? Nos tornar puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis. Gente, o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho do reino de Deus não é brincadeira. E nós não estamos aqui brincando de igreja, sem sombra de dúvidas. O que Deus deseja é que nos tornemos pessoas puras e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis. Porque é dessa maneira que nós vamos promover o Evangelho e vamos manifestar o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Gente, nos tornarmos puros e irrepreensíveis é você poder estar num ambiente mais poluído possível e você se manter são, tranquilo, sem influências ruins, embora aquele ambiente seja ruim. Tem alguém aqui comigo? Essa semana eu conversei sobre isso, né? Eu estava conversando com o Denis sobre uma situação. Falei assim, cara, não faz sentido quando eu olho na Bíblia o que a gente aprende, o que o próprio Deus nos ensina através dessas cartas, através de Jesus. Lá fora existe a era perversa. Se você tentar sempre estar correndo atrás do emprego perfeito, do ambiente perfeito, você não vai encontrar. Ninguém vai achar esse ambiente. Pelo contrário, Deus quer te jogar para esses lugares e quer te enviar lá. Se nós somos sal, nós somos luz. E se a luz de Cristo brilha em nós, qual é o sentido de colocar você, que é uma luz, num lugar todo claro?
Qual é o sentido? Nenhum. Deus está preparando a sua igreja para enviar a gente lá para as trevas, para brilhar a luz de Jesus Cristo. Mas que tipo de gente? Não esses papos furados, que vamos evangelizar lá não sei aonde, e não sei aonde, tudo se movendo por emoção. Não é isso não. Sabe que tipo de gente que Deus quer enviar lá? Filhos de Deus inculpáveis, que buscam a santidade, que exalam pureza e são irrepreensíveis na lei do Senhor. É esse tipo de gente que Deus quer enviar, que não se corrompem com os costumes e com os pensamentos da terra e com os valores terrenos. Eles não se corrompem nunca, mas eles são filhos de Deus inculpáveis. Então eles influenciam, eles não são influenciáveis. Tem alguém aqui comigo? Amém? É por isso que Deus está nos chamando para um tempo de maturidade, gente. É um tempo de maturidade. Talvez você fazia algumas coisas e Deus deu uma freada, não te enviou mais para alguns lugares. Talvez até foi um cuidado de Deus. Porque Deus é perfeito em sua obra, mas é o homem que estraga as coisas. Posso ouvir um amém, gente? Deus não faz nada errado. É o homem que complica as coisas. Que se movimenta por emoções, se movem apenas pela alma, no âmbito e no anseio de querer fazer as coisas acontecerem, mas esquecem que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós fazemos parte do corpo, e é o cabeça quem? Pensa, controla, conduz. Santo é teu nome, Senhor. Chegamos aqui já pro nosso final aqui. Aleluia. Nós precisamos viver com a mente, com a nossa cabeça lá no céu, focados na eternidade, mas com os pés na terra, cumprindo a nossa responsabilidade de transformar o mundo ao nosso redor, sem sermos influenciados pelo sistema mundo. Não apenas influenciados pelo sistema mundo. Infelizmente o sistema mundo entrou dentro das igrejas, em muitas igrejas. Então, sem sombra de dúvidas, vai acontecer um conflito, sim ou não? Cantam em nome de Deus, falam em nome de Deus, falam de um Deus, mas o fundamento não é o firme fundamento que é Jesus Cristo. É uma mentira. Tudo que uma igreja pode fazer sem ser conduzido por Jesus Cristo, gente, não é a igreja bíblica. Não é a igreja das Escrituras. Não tem o DNA da igreja primitiva. Não é a igreja onde Cristo é o cabeça. Posso ouvir um amém, gente? O nosso firme fundamento é Jesus Cristo. Nosso firme fundamento é Jesus Cristo. É onde nós estamos fundamentados. É onde a igreja dele está fundamentada. Amém? Amém? Eu creio que é o tempo que Deus está levantando. É um tempo de um batismo de quebrantamento, de arrependimento na igreja. Aonde a igreja de Cristo, ela vai ser conduzida por homens, filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis, e que tem um santo temor de conduzir as congregações pelas Escrituras. Nós vamos encontrar igrejas saudáveis, amém? Porque nós temos uma aliança com o corpo de Cristo, gente. A dor de um irmão é nosso irmão. Quando uma igreja peca, isso a gente sente, e a gente precisa se colocar de alguma forma se arrependendo também. São dias difíceis que nós vivemos, mas nós cremos sim, em nome de Jesus, um tempo onde a igreja de Cristo vai ter apenas um fundamento, que é o próprio Cristo. É quando o pensamento terreno, os métodos terrenos, eles vão ir saindo, vão ficando de lado,
e os valores, fundamentos e princípios do reino vão ser estabelecidos na vida da igreja. Deus não está atrasado. Infelizmente, eu vejo, parece que tem pessoas que se movem como se Deus estivesse atrasado e a pessoa fica preocupada, quer ensinar Deus a ser Deus. Como se ele tivesse perdido o controle de todas as coisas. E aí o homem vai pondo a força do seu braço e seus métodos humanos para fazer com que as igrejas encham e lotem da sua maneira. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. A nossa responsabilidade é atrair o céu para a terra através de uma vida de santidade. A nossa responsabilidade como igreja, como filho de Deus, é viver sobre a verdade, não sobre a mentira. E tudo aquilo que Jesus não é o cabeça é mentiroso, é mentira. É da alma, é do braço humano, é método humano. Eu gosto muito da unidade que existia na igreja primitiva. E lá nós vamos em Atos, né? Algo precioso que eu amo aquela frase. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar? É você ver aquilo e você compartilha, e você vive, e um ministra ao outro, e você permanece naquilo, e permanece naquilo, e permanece naquilo, e permanece naquilo. Não existia espaço para métodos humanos, mas eles eram guiados pelo próprio Espírito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí quando você persevera nessa sã doutrina, não há espaço para religiosidade. E o que a gente vê hoje, infelizmente? A religião estabelece lá suas regras e como as coisas têm que acontecer e esquecem a palavra de Deus. Aí vive aquela coisa religiosa e de julgamento, e que pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e quem tem cabelo assim vai para o inferno, e quem fez aquilo vai para o inferno, e que não sei mais o que. Gente, Deus não está nesses lugares. Porque o Jesus da Bíblia, ele é o firme fundamento, e o fundamento da igreja de Jesus Cristo, que é a verdade. E tudo que nós precisamos viver é o que está aqui nas Escrituras. Amém? Amém? Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé, eu quero ler mais um texto aqui, para a gente orar. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Repita assim comigo: nos confiou. Quem é esse nos? Nós. Nos confiou a mensagem da reconciliação. A minha pergunta para nós hoje é: o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos confiou? O que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem confiado a nós? Nós somos o povo do amor e da fé e da honra. Nós somos o povo do céu. Nós somos homens e mulheres de justiça, homens e mulheres que têm uma aliança com Cristo. E o que tem que queimar nos nossos corações nesses dias é manifestar o reino de Deus. É sair da nossa zona de conforto e falar: olha, se eu tenho que melhorar isso, vamos melhorar isso mesmo, vamos tratar isso, eu preciso tratar isso na minha vida, eu preciso tratar esse pecado na minha vida, eu preciso me alinhar, eu preciso me ajustar, eu preciso alinhar os meus pensamentos com os pensamentos do céu. Porque Deus me confiou algo. Deus deseja usar a minha vida. A minha família precisa daquilo que eu tenho, os meus parentes precisam daquilo que eu tenho, os meus irmãos na igreja precisam daquilo que Deus me confiou. Existe um encargo sobre mim, existe uma responsabilidade sobre mim, existe um encargo espiritual sobre a igreja de Cristo. A minha pergunta é: o que nós vamos fazer? Hoje é uma noite para a gente voltar bravo com nós mesmos para casa, indignado com nós mesmos para casa.
Talvez não é uma noite que você sentiu algo, que você chorou, mas é para a gente pensar hoje. O Espírito Santo ministra os nossos corações, que mostra os nossos corações para nós mesmos. Aonde estão os nossos pensamentos? Aonde que estão os nossos sentimentos? Para quem estamos entregando os nossos sentimentos? Gente, é terrível, de verdade. E entenda com muito amor que eu estou falando aqui. Muitas vezes a gente está conversando com irmãos, com pessoas, e sei lá, pegue as últimas conversas que você teve com alguém. Às vezes você começa a perceber que são apenas assuntos terrenos, são coisas naturais. A gente precisa sondar o nosso coração e a gente precisa entrar num lugar mais profundo no Senhor. E eu tô falando isso porque nós temos orado a respeito disso. A gente recebe mensagens e pessoas compartilham bênçãos conosco. Mas algumas vezes a gente já compartilhou, puxa, que legal que aconteceu isso. Mas é mais uma coisa natural. Que bom que aconteceu isso com a pessoa, mas é mais uma coisa natural. Que bom que aconteceu isso, mas é mais uma coisa terrena. Cadê as coisas espirituais? Pastor, eu estava fazendo isso e eu fui liberto disso. A minha família recebeu salvação. Aquela pessoa que eu estava orando recebeu Jesus. Eu não conseguia meditar assim, agora eu medito na palavra. Cadê as coisas espirituais? E isso só denuncia como estão os corações. Não pare de compartilhar o que Deus está fazendo de forma terrena aqui. Mas cadê as coisas espirituais? Se nós somos seres espirituais. De alguma maneira que isso caia no seu coração nessa noite. E que te comece a colocar num trilho de realmente manifestar o reino de Deus aqui na terra. Nós não vamos brincar de igreja. Nós não vamos brincar de ser cristão. Nós precisamos levar tudo isso muito a sério, gente. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus e da igreja promovendo e levando o evangelho para todas as pessoas e para todos os lugares. E ainda a gente tem... Pode baixar um pouquinho desse pad para mim, por favor? A gente tem ainda alguns bons dias para viver esse ano ainda. 2024 tem muitas coisas extraordinárias para acontecer. E a gente precisa se permitir, amém? Porque no Cronos, talvez para você possa pensar, puxa, mas praticamente o ano acabou. Eu estava andando com o carro e a Amandinha perguntou para mim, não, estava andando no shopping, perguntou, papai, já é Natal? Eu falei, filha, em Curitiba, janeiro quase é Natal. Isso aí já, cada vez mais colocam antes essas coisas. Mas se você está no Cronos, talvez, puxa, o ano já acabou. Mas nós precisamos permitir que o Senhor opere em nós e o Kairos de Deus nos alcance. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Ainda tem coisas extraordinárias que podem acontecer esse ano. Talvez nesses meses que já se passaram, você ainda não alcançou algumas coisas que você buscava alcançar, mas ainda esse ano você pode conquistar e alcançar todas elas. Na linguagem do reino, o que Deus espera de nós é um posicionamento e obediência. Não tem a ver com você sentir alguma coisa, irmão. Não tem a ver com você sentir um calafrio, embora essas coisas aconteçam em algum momento. Mas tem a ver com obediência. Entendi a palavra, eu vou me posicionar e obedecer isso. E é uma prática, é você se movimentar. O reino de Deus está em movimento. Mas se você faz parte do reino, você precisa se movimentar. Talvez você não tenha ousadia e coragem ainda para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mas comece a se movimentar dentro de casa.
Comece a se apresentar para o próprio Senhor. Deus, eu preciso parar de murmurar. Deus, eu preciso ser uma pessoa mais dócil. Deus, eu preciso estar mais cheio de Ti. Deus, eu preciso tirar minha mente dessas coisas terrenas. Eu me movo ainda pelos pensamentos terrenos. A minha confiança ainda está no banco, no crédito, no cartão de crédito, em alguém que pode me emprestar um dinheiro. Minha confiança ainda não está no Senhor. Cura meu coração, liberta meu coração de mim mesmo. Eu preciso pensar da maneira que o Senhor pensa. Pensar nas coisas que são do alto. O que Deus está nos ensinando? Pense nas coisas que eu penso, pense no céu, e as demais coisas eu vou conduzir, eu vou cuidar de tudo. Amém, gente? Deus, Ele controla, está no governo de todas as coisas. Aleluia. Que nós saiamos daqui hoje mexidos e indignados com nós mesmos. Porque a vida com Cristo não é uma vida que em algum momento você está em constante crescimento. Ninguém é um ser terminado aqui. Nós somos seres eternos. Todo mundo, sem exceção, é todos os dias orando, buscando. Não importa se é líder, se é pastor, se é o apóstolo, todo mundo todos os dias buscando em cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus aqui na terra. E nós somos uma família espiritual, amém? Amém? E nós precisamos nos mover de maneira mútua, conjunta. E nós estamos prestes a viver um novo tempo como igreja. E Deus deseja usar a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar por um minuto a adorar o Senhor, fechar os seus olhos. Apresente o seu coração para o Senhor a respeito disso que nós conversamos aqui enquanto uma canção é levantada. Pode levantar. E se de alguma forma você precisa de uma oração específica, você entende que você precisa receber uma ativação, uma oração aqui da nossa liderança, você pode vir aqui, a gente vai orar por você. Não saia daqui sem essa oração.